E eu comecei a observar que o encontro era uma grande oportunidade também para a gente trazer as pessoas que estavam perdidas, né, para a casa de Deus. E através do encontro, o Marcos e a André foram o primeiro casal que eu tive essa experiência, onde eu vi uma oportunidade de falar do amor de Deus pela vida deles. E logo que eu estendi o convite para eles estarem aqui na igreja, eu vou falar Nino, que eu sinto mais à vontade. O Nino veio um domingo sozinho, né? André não pôde vir. E aí eu conversei um pouco mais com ele, conheci um pouco mais da pessoa dele, né? E eu estendi o convite para ele fazer o Casados para Sempre. Uhum. Ele aceitou de imediato, né? E a partir dali a gente começou a caminhar um pouco mais próximo, né? E eles tiveram uma experiência com Jesus também, entregaram o coração para Jesus, um casal maravilhoso, né? Através da vida do Nino com a Andréia, teve a vida do Rafael com a Silvana, né? Que também se achegaram a Deus, né? Tem caminhado ao nosso lado. Tem o Alexandre com a Gisele, né? Que é um casal abençoador também, tiveram uma experiência, começaram a trabalhar também junto no encontro de casais, participaram do Casados para Sempre. Hoje eles já ministram o Casados para Sempre, tanto o Alexandre com a Gisele, como o Rafael com a Silvana, né? Temos o André com a Cibele, temos o Bruno com a Nayara, também a gente se conheceu através do encontro, e cada vez mais nós temos estreitado a nossa caminhada ao lado deles. Puxa vida, deixa eu ver se eu lembro. Tem mais casais, não vou conseguir me lembrar de todos. Nicole e o Leandro. O Leandro com a Nicole. Uhum. Né? Então, são casais maravilhosos, que eu falo assim, Deus, ele me presenteou com essas amizades, com esses casais que são lindos. Temos o Davi com a Ana Keila também, que se achegou à comunidade com a gente, né? Conheci eles através do encontro de casais. Próximo também. Davi é um cara fantástico, né? Ana Keila é uma pessoa fantástica, onde nós temos caminhado, se conhecido, firmado um laço de amizade, né? Onde nós abrimos o coração, conversamos, né? E eu acho que são esses aí, né? Tema, você falou que seu cunhado ficava te convidando, né? E você então partiu para essa mesma ação, né? De fazer esse convite, né? E você insiste muito, assim, tipo, como é que você faz esse convite? Você só joga, assim? Mateus, eu era assim, um cara um pouco mais persistente, né? E eu tive uma experiência uma vez que eu estava conversando com Deus, falando com Deus do desejo do meu coração, né? E teve um menino que teve uma experiência fantástica com Deus, né? Ele frequentava uma igreja de Testemunho de Jeová. E ele passou por um processo muito chato, e eu conheci ele no encontro de casais também. Ele é casado com uma amiga minha, com a Gi, e ele não participava da igreja. A Gi vai na igreja quadrangular, ele não participava. Essa foi a maior experiência que eu tive na vida, assim, que eu vi de uma transformação e uma conversão, né? Já vi várias, mas a do Lucas foi uma que me chamou a atenção. E quando a gente começou a fazer o Casados para Sempre, entrou a pandemia, e o Lucas, quando a gente estava passando uma crise no relacionamento deles, e eu orava a Deus, falava, Deus, como que eu vou conversar com esse menino? Como que eu vou expor Jesus de uma forma para a vida dele, né? Para que ele entenda quem é Jesus, né? E Deus falou para mim, você não vai falar nada. Ele vai entregar a vida dele através de um abraço. E o processo que ele estava passando na igreja que ele frequentava era assim, vai para o banco, está de castigo. E quando a gente começou o Casados, entrou a pandemia, a gente teve que parar. E assim, para mim foi muito doloroso isso de eu não poder estar ali próximo deles. Mas quando foi liberando, a gente foi voltando. Quando voltou, a gente estava junto. Para de novo, volta, ficava que nem um ioiô, né? Vai e vem, vai e vem. Mas teve uma ministração do Casados para Sempre que ali ele teve uma experiência muito forte com Deus.
A gente estava ministrando casados, a gente teve que parar a ministração, porque Deus se manifestou de uma forma, e a gente se levantou, começou a orar um pelos outros ali, e esse menino, eu acredito que naquele dia ele foi tocado pelo Espírito Santo de Deus. E ali ele teve uma experiência com Jesus. Mas a gente continuou a caminhada. E ele foi sentindo cada vez mais abraçado, mais amado. No grupo do casados que a gente estava. E num encontro de casais ali ele teve o selo de Deus na vida dele. Ali ele teve uma experiência numa ministração que o pastor Geraldo estava ministrando, e o Geraldo colocou umas palavras e ele não aguentou, ele foi lá para frente, se ajoelhou, caiu de joelho, se rendeu verdadeiramente a Jesus. Hoje ele congrega junto com a esposa dele, o menino é uma bênção, participa com a gente dos encontros, é um menino maravilhoso. Então essa é uma das experiências que eu vi, que muitas vezes eu tentei fazer algo, mas Deus falava, você não vai fazer nada, deixa que eu vou fazer. E eu fui presenciando Deus fazendo as coisas assim, nitidamente. E a esposa dele falava para mim, mas quando você vai falar do amor de Jesus por ele? Eu falava, eu não vou fazer nada, amiga, você me perdoa, mas a palavra de Deus que eu tenho é, não faça nada, eu vou fazer. E eu fiquei tranquilo, porque tudo que Deus faz é perfeito e bom e agradável. Então essa foi uma experiência marcante que eu tive de ver a conversão dele. Tive uma experiência com Curitiba, num encontro de casais também. A gente estava dentro do encontro e tem uma menina que estava passando uma dificuldade, queria ir embora, estava bem perturbada, e no momento ela abriu o coração, ela deixou escapar que ela já tinha frequentado, ela tinha ido em médicos, ela não conseguia engravidar, e aquilo frustrava a vida dela, e o marido dela também estava bem triste. E quando ela terminou de falar isso, ela falou, eu fui nos médicos, e os médicos me falaram que eu não consigo engravidar. Nessa hora, Deus veio de uma forma assim tremenda também, usou a minha vida para falar para ela, você falou certinho. Os médicos falaram, mas agora o médico dos médicos está falando que você vai engravidar. Nesse momento a gente se levantou, a gente chorou, impôs as mãos sobre ela, a Michelle orou sobre o útero dela, e a gente criou um vínculo de amizade também, o Kevin, garoto especial. E um dia eu estava em casa, acordei de manhã para trabalhar, estava no banheiro, e aí chegou uma mensagem para mim, ele falou, você é o primeiro que eu gostaria que ficasse sabendo dessa notícia. Nossa. Ela está grávida. Rapaz, eu não aguentei, eu comecei a chorar, de ver a beleza de Deus, sendo manifestada na vida deles. Para mim foi uma alegria tremenda, dentre outros acontecimentos que nós presenciamos também. Muitos casais já com papel de divórcio só para assinar, passaram pelo encontro, se renderam ao senhorio de Jesus, rasgaram, pagaram advogado, mas não se divorciaram, estão juntos até hoje. Glória a Deus. Sintonizar com o Espírito. A Deus, É nós que conduz Então, nada. Hoje, Mateus, a minha pegada é assim, oração. Oração. Se eu tenho oportunidade, lógico que eu vou falar do amor de Deus, vou falar do amor de Jesus, vou falar, mas eu tenho mais entrado na linha de oração e falar, Deus, eu semeio. Agora quem tem que regar e fazer o que tem que fazer é o Espírito Santo. E assim, tem sido maravilhoso para a pessoa do Ademar ter visto muitas coisas acontecendo através nesse sentido.